Olá! No programa Hora Extra desta semana você confere os seguintes destaques. Entidades lançam campanha em Goiás de valorização da Justiça do Trabalho e contra a precarização dos serviços. Exposição no TRT de Goiás reúne pinturas e esculturas de mais de 50 artistas plásticos. E no bloco de entrevistas, a advogada Juliana Mendonça fala sobre o músico empregado e o que a lei especial garante ao profissional. Aguardamos você! Seja bem-vindo à Hora Extra, que nesta edição traz os seguintes destaques. Entidades lançam campanha em Goiás em defesa da Justiça do Trabalho. Exposição no TRT de Goiás reúne pinturas e esculturas de mais de 50 artistas plásticos. E no bloco de entrevistas, a advogada Juliana Mendonça fala sobre o músico empregado e o que a lei especial garante ao profissional. O Hora Extra está começando agora. Entidades que compõem o Fórum Goiano em Defesa da Justiça do Trabalho lançaram campanha publicitária de valorização desse ramo do Poder Judiciário. O objetivo da campanha, que contará com outdoors pela cidade, cartazes e spots de rádio, é divulgar a missão da Justiça do Trabalho, que é a pacificação social por meio da solução de conflitos entre trabalhadores e empregadores. O momento é de alerta. O Judiciário Trabalhista em Goiás passa por problemas financeiros e precisa do apoio da população para não fechar as portas. Por isso, o Fórum Goiano em Defesa da Justiça do Trabalho começou uma campanha que pretende usar todo tipo de estratégias de comunicação: outdoors, cartazes, redes sociais, televisão e rádio. Tudo é válido para atingir o maior número de pessoas. Várias entidades públicas e privadas já abraçaram essa luta. Desde que nós soubemos dessa questão da precarização da Justiça do Trabalho, né, a OAB, por intermédio da Comissão de Direito do Trabalho, também através de todos os seus conselheiros, do presidente, seus diretores, não tem empreendido esforços no sentido de conseguir com que não haja essa precarização da Justiça do Trabalho, haja vista que é uma justiça especializada, que os trabalhadores dependem da Justiça do Trabalho para terem os seus direitos atendidos, porque a Justiça do Trabalho, ela representa a justiça do povo, do cidadão. E a partir do momento que houver essa precarização, o cidadão vai ficar totalmente sem nenhum tipo de proteção dos seus direitos, né? E isso é muito importante para todos nós. Essa campanha ela é fundamental para o momento que vivemos em nosso Brasil e para o momento em que vive também a Justiça do Trabalho. O lançamento da campanha aconteceu no gabinete da presidência do Tribunal Regional do Trabalho, 18ª Região. A iniciativa reforça vários apelos e atos públicos que já foram feitos para que o governo federal volte atrás no corte de orçamento para os tribunais de todo o país. Este ano, as verbas para despesas de custeio caíram 30% e para investimentos a redução foi de 90%. Essa medida já resultou no cancelamento de contratos com terceirizados das áreas de vigilância e limpeza, além da dispensa de estagiários. O dia a dia na Justiça do Trabalho é assim, muita gente lutando pelos seus direitos. Só no ano passado, o TRT de Goiás recebeu mais de 95 mil ações e solucionou quase 100% delas. Mas segundo a presidência do tribunal, os recursos destinados hoje para a manutenção do órgão só garantem atendimento até meados de novembro. A situação financeira, ela ainda não nos permite chegar até o final do ano. Temos verbas, houve a transferência de uma importância financeira de um tribunal do Rio de Janeiro e essa importância nos ajudou, mas nós temos recursos para até meados de novembro. Estamos dependendo da aprovação de um PL que realoca verbas, que é o PL 12, que está tramitando, era para ter entrado em pauta essa semana, não entrou por causa de falta de quórum, em razão da movimentação do impeachment. Mas nós estamos otimistas, nós estamos positivos e articulados politicamente no sentido de obter essa liberação de recursos para o ano seguinte. O presidente do TRT acredita que a situação deve melhorar e ressalta a importância da justiça na vida do trabalhador. A Justiça do Trabalho é a justiça onde o
desempregado, onde o trabalhador procura obter um julgamento quando se vê numa situação precária. Mas é uma justiça imparcial, que temos magistrados preparados para analisar essas demandas e julgar com justiça. Exposição no TRT de Goiás reúne pinturas e esculturas de mais de 50 artistas plásticos. A mostra coletiva foi organizada pelo Instituto Movimento Santuário da Arte, Mozarte Goiás. As obras de 56 artistas goianos ficaram expostas no Espaço Cultural do TRT 18 para a 18ª Exposição Coletiva de Artes Plásticas. O vernissage é uma iniciativa do Instituto Movimento Santuário da Arte, o Mozarte, e a diversidade foi destaque para selecionar os expositores. Eu tenho um site onde eu entrevisto diversos artistas, então tem artista do Brasil, de Portugal, de outros lugares que eu vou entrevistando, que a minha ideia é cada vez mais fortalecer a cena cultural. E como goiano que eu sou, eu quero também difundir essa arte, tanto aqui no nosso estado e quem sabe para outros lugares, né? A ideia foi aprovada pelo público, que se surpreendeu ao ver peças tão diferentes em um só local. Eu achei que ia ser mais só da parte de design mesmo, que é o que a minha sobrinha está expondo, faz, mas tem escultura, tem de tudo, ficou muito bom. Gostou bastante? Gostei, muito. E a presença dessa diversidade da arte goiana em um local público por onde passam centenas de pessoas diariamente foi uma oportunidade tanto para quem admira os trabalhos e também para os artistas. Com certeza, eu acho que é uma oportunidade muito importante. Eu acho que esse espaço é um espaço interessante porque a gente pode conhecer outros artistas também, interagir, conhecer outras obras. Aqui tem muita coisa que eu não tinha visto antes, muitos artistas que vieram antes de mim que eu estou conhecendo agora. E a gente que costuma expor em lugares públicos, às vezes eu exponho em cordéis, na rua, tudo por iniciativa própria. Esses espaços, assim, eu acredito que eles são mais importantes porque reúnem mais pessoas e a gente consegue fazer uma interação melhor. E o lançamento da exposição foi um dia marcante para vários artistas e personalidades de destaque no cenário cultural goiano. Foram homenagens com o troféu Mecenas e com diplomas do Mérito Cultural. O evento teve a participação do coral Labor Encanto, que tem servidores do TRT como integrantes. Para o TRT 18 foi mais uma oportunidade de confirmar o valor do trabalho dos artistas. Muito importante o tribunal apoiar as artes, abrir suas portas para as exposições, para os artistas plásticos, para a cultura goiana. No ano de tantas dificuldades, é uma alegria ter em nosso tribunal essa expressão do belo, essa comunicação do belo, que nos traz um pouco mais de ânimo para prosseguirmos na nossa labuta diária, enfrentando as dificuldades e dessa forma prestando um serviço melhor à sociedade. E no bloco de entrevistas, a advogada Juliana Mendonça fala sobre o músico empregado e o que a lei especial garante ao profissional. Voltamos em instantes. Quem vive da música como profissão atua em uma área abrangente que pode variar do cantor, instrumentista ao maestro de orquestra. A Lei 3.857 de 1960 criou a Ordem dos Músicos do Brasil e dispôs sobre a regulamentação do exercício da profissão. A lei especial estabelece que os músicos podem exercer sua atividade em caráter autônomo, sem gerência de outros ou de forma subordinada. Para falar sobre os direitos do músico empregado, o Hora Extra recebe a advogada Juliana Mendonça. Doutora Juliana, obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço. Doutora Juliana, quando é que o músico é considerado empregado? O músico é considerado empregado quando ele é pessoa física, né? Ele não pode ter um contrato como pessoa jurídica.
ele tem que ter subordinação. Normalmente essa subordinação são ordens que ele, para executar o trabalho dele, a forma como ele executa o trabalho dele, dias, horários. E normalmente são dos produtores, que são os empregadores, né? Os produtores, os cantores e os empresários da banda, que normalmente são quem determina o que ele tem que fazer. Tem que trabalhar com habitualidade. O que seria isso? Com sempre que a banda estiver tocando, ele estar junto, receber por isso, e não pode se fazer substituir. Ele não pode colocar o vizinho, o amigo, o tio para tocar no lugar dele. Tendo todos esses requisitos, tem grandes chances de ser, sim, uma relação de emprego. O músico conta com proteção de lei especial que traz garantias específicas, né, da profissão. Que garantias são essas? Tem uma legislação especial, como você falou, que difere da CLT, que a maioria dos outros empregados tem os direitos somente da CLT. Esses músicos, por exemplo, a jornada deles não é de 8 horas como um trabalhador comum. A jornada dele é de 5 horas, o intervalo dele não é de, no mínimo, 1, no máximo 2, como a CLT prevê. O intervalo dele para almoço, para alimentação é de somente 1 hora. O que exceder a isso é considerado como tempo de trabalho. E seria, então, hora extra? Seriam horas extras se exceder a jornada de 5 horas. E, por exemplo, existe uma limitação também dessas horas extras? Seriam 2 horas apenas? Então, na legislação do músico não fala isso. Mas aí, como não fala na legislação do músico, a gente se utiliza da CLT, que seriam as 2 horas. Quando se fala em músico, todo mundo imagina uma vida glamourosa, uma vida muito tranquila, de muita coisa boa, de uma vida assim, de muita atividade. Mas essa é a realidade do músico? A realidade do músico que eu vivencio diariamente é uma realidade muito penosa, porque eles trabalham muito, ficam muito em estradas, talvez nem é o tempo que ele está tocando. O tempo de show normalmente é de 2 horas, é tranquilo. Às vezes faz no máximo 2 shows, 3 shows. Tem os ensaios. Tem os ensaios até que nem são tantos. O problema dos ensaios é outro. O problema dos ensaios é que normalmente não é pago o tempo de ensaio. E a legislação do músico fala que o tempo de ensaio tem que ser contado como jornada de trabalho. E normalmente essas empresas que contratam músicos, o tempo de ensaio e o tempo de apresentação em programas de TV normalmente não são pagos. Quando é que a atuação do músico está sujeita à legislação específica, nessa legislação especial, e não à legislação geral, ou seja, a CLT? Quando o direito desse empregado não está previsto na legislação especial. Por exemplo, na legislação especial não fala de 13º, não fala de FGTS, anotação em carteira. Então, como não está na legislação especial, você se utiliza a CLT, que é a legislação comum dos trabalhadores. Então, na verdade, esse músico tem 5 horas de trabalho diárias, que é a jornada dele, e ele tem todos os direitos que um trabalhador comum tem. Tem direito a FGTS, seguro-desemprego, férias, tem direito a adicional noturno, horas extras, tem direito a tudo que um trabalhador comum tem. Só que a legislação favorece ele pela condição de trabalho e dá uns direitos a mais, como eu falei, das horas extras, do intervalo, do tempo à disposição, porque o tempo que ele está aguardando ser chamado pelo empregador, à disposição mesmo do empregador, ele tem como contado tempo de trabalho. Certo. Só mais uma pergunta. Você tem atuado em diversas ações de músicos que procuram a Justiça do Trabalho. O que é o pedido? Qual a razão dessas reclamações trabalhistas? Normalmente são vínculo de emprego, que normalmente eles não têm se anotado. O reconhecimento mesmo desse vínculo. É o reconhecimento do vínculo, em vista que não tem se feito o contrato de trabalho, não é regularizada essa situação, são horas extras. Por ser músico, normalmente tem o pedido de adicional de insalubridade. O que é? É por ruído, porque ele trabalha lá com um grande ruído, pode prejudicar a audição, então é feita uma perícia e verifica-se se ele tem direito ao adicional ou não, o adicional de insalubridade. O adicional noturno também é muito solicitado, porque normalmente se canta após as 10 horas da noite.
e intervalo também é solicitado. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre os direitos do músico empregado. Voltamos em instantes. A trabalhadora que engravida durante o período de aviso prévio indenizado também tem direito à estabilidade provisória? Sim, uma recente decisão do TST reconheceu o direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, conforme prevê o artigo 10, inciso 2º, a linha A, do ato das disposições constitucionais transitórias. Mas o assunto ainda é polêmico. Nós estamos de volta, hoje recebendo a advogada Juliana Mendonça para falar sobre o músico empregado. Doutora Juliana, quando se fala em músico, as pessoas até brincam, pagar para quê? O músico já está se divertindo quando ele está tocando, mas falando sério, o que é considerado como salário do músico? O que ele tem direito a receber como empregado? Eu acho uma ilusão, né, falar que já está se divertindo. Quem está se divertindo são os outros, né? Ele está trabalhando, ele não pode deixar de estar lá para se divertir com a família naquele momento. Eu acho um ledo engano isso, mas o direito que ele tem é o mesmo dos outros trabalhadores. Ele tem direito à carteira assinada, a um salário, às férias, 13º, FGTS, INSS. O que acontece é que não tem essa cultura, está se criando essa cultura agora do músico ter carteira assinada. Então ele não tem... com essa cultura que está se impregnando agora, ele vai poder se proteger no futuro. O trabalho é desgastante. Esse profissional também vai envelhecer, vai precisar de proteção do Estado e da sociedade, né? É verdade. E normalmente esse trabalho, por ser realizado à noite, ele tem um desgaste maior do que um trabalhador que trabalha durante o dia. Para conhecer um pouquinho a realidade do músico, né, esse mundo tão especial, e também como é que fica a vida desse trabalhador, nós fizemos entrevista com o Leandro Borges, que foi músico, já trabalhou inclusive em banda, mas ele não teve a carteira assinada não. Vamos lá? Hoje nós viemos aqui na casa do Léo, o Leandro Borges. Ele é músico e já teve várias experiências de trabalho nessa área. Léo, hoje em dia você trabalha de que forma? É carteira assinada? Você é autônomo? Não, hoje eu sou autônomo, né? E aí prestando algum serviço, tanto para mim de estúdio, quanto para outros estúdios, dando apoio, gravando aqui, grava em outro estúdio. Agora, você já trabalhou fixo em algum lugar com carteira assinada? Não, com carteira não. Já acompanhei alguns artistas, assim, o último que eu acompanhei até de renome assim, nacional, né? E eu cheguei a trabalhar uns 4 anos e meio com ele, porém as propostas para mim ser fichado não era interessante e eu findei o trabalho com ele sem ter assinado a carteira. E o que era a maior dificuldade? Os direitos que você tinha não eram atendidos? Raríssimos artistas que olham para esse lado, né? Hoje, assim, de dar esse apoio, de dar uma assistência legal, como qualquer empresa, no meio artístico é meio extinto isso. Você não consegue visualizar isso. Assim, são poucos artistas que... E até foi justamente por isso que eu recusei várias vezes um acordo para estar sendo fichado. Essa questão de hora extra, os direitos trabalhistas, é bem difícil na carreira de músico. Não, nunca, a equipe nunca foi chamada para ter uma conversa, assim, como qualquer empresa, recursos humanos, vamos conversar, vamos fazer um acerto, vamos assinar a carteira. Sempre desleixado, sempre foi dessa forma. É uma área, então, complicada de ser bem regularizada. Eu posso dizer que sim. Porque não só eu, mas muitos amigos, até mesmo que gravam aqui comigo, hoje muitos músicos que acompanham artistas aí grandes hoje, não estão corretos ainda com a empresa
devido a essa barreira que existe, essa resistência deles, né, dos empresários mesmo. Irregulares. Totalmente irregular. Pelo relato aqui do Leandro Borges, ele foi empregado, ele só não teve a carteira assinada, como diz, ele não foi fichado. Qual a resistência que o empresário tem, às vezes até o músico tem, de ter a carteira assinada, o reconhecimento desse vínculo de emprego? Como ele disse, não era interessante para ele o fichamento, né? Igual ele falou, que seria o vínculo registrado. Por que não seria interessante? Porque normalmente os empregadores da área musical colocam um salário mínimo na carteira e pagam o restante por fora. Só que desconta diversas verbas desses empregados. Então, deixa de ser atrativo. Se pagasse tudo na carteira, porque o pagamento que se utiliza no mercado de música é por cachê. Você faz o show e paga o cachê. 500, 600, 700 reais, dependendo do artista. Então, faz uma média no final e o certo seria colocar todo esse valor que foi recebido, mais o repouso semanal remunerado, na carteira. E aí teria desconto de INSS, teria o depósito de FGTS para o empregado e iria contabilizar para tempo de serviço. E não é o que normalmente esses empregadores propõem ou então não fazem. Então, esse contrato com o empregado músico, ele é fraudulento, é isso? Na maioria das vezes? Eu não posso falar de 100%, mas o que eu tenho visto na prática é que tem essa fraude sim. Paga-se um salário na carteira, com um salário e meio, e o restante por fora. Normalmente um músico não vai viajar, fazer 20 shows por mês por um salário e meio. Ele recebe no mínimo R$ 3.500. É um mercado, de certa forma, restrito. Os músicos acabam se reconhecendo, criam uma comunidade. Existe alguma resistência, algum receio do músico de entrar com a reclamação trabalhista na justiça para reclamar seus direitos em razão de não conseguir outros trabalhos? O receio existe sim. Todos os músicos, quando vão procurar a justiça, a primeira pergunta que eles fazem é: será que vai sujar a minha ficha? O modo como eles chamam, né, minha ficha. Então, mas é um medo que para o bom profissional ele não fica muito evidente, porque vários músicos eu sei que entraram na justiça, uns clientes, outros que são somente amigos, entraram na justiça e hoje estão empregados em outras bandas. Tem que mudar a cultura, não é a cultura de fazer uma ficha negra de quem entrou na justiça. A cultura que tem que ser modificada é de se tem direito, tem que ser regularizado e paga os direitos do empregado, porque é muito triste quando se vê uma discrepância muito grande entre o músico que ganha pouco, que trabalha muito, e o artista principal com jatinho particular, com riquezas, fazendas. Isso é muito triste de ver, a discrepância, porque o trabalho é o mesmo, eles têm o mesmo tempo de trabalho, só que o músico normalmente vai de ônibus, fica mais de 20 horas dentro de um ônibus. Então, assim, tem que ser regularizado. O convívio com a família. O convívio com a família, eu já escutei histórias de ter pessoas que ficam mais de 30 dias fora de casa, rodando o Norte e Nordeste, por exemplo. Então, assim, tem que ser regularizado. Esse empregado, ele é um empregado como qualquer outro. Ele merece ter seus direitos. Merece respeito. Com certeza. Eu conversei com a advogada Juliana Mendonça sobre os direitos do músico empregado. Doutora Juliana, muito obrigada por sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço o convite. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha nas redes sociais e agora também na Rádio TRT Goiás. Até a próxima semana.